Ei, 1, 2, 1, 2. Salve, salve. E aí, rapaziada? Cá estamos nós, Sandi WS na voz. Esse áudio aqui vai pros céticos, tá ligado? Pessoas que diante de evidências concretas, irrefutáveis, ainda dizem que não acreditam, né? No que eu vou falar agora. Temos que estar cientes que Deus é perfeito, assim como toda a sua criação. Ele não faz nada sem propósito. Teria sentido ele nos criar para nascer, crescer, morrer e acabar? Que sentido teria isso? Que propósito? Me responda, qual a finalidade da vida? Eu te respondo, a evolução. Tenho extrema pena de pessoas ateias, que não crê no Criador, que acredita no Big Bang, ou que viemos dos macacos, pessoas que não acreditam na continuidade da vida. Realmente tenho pena, dó mesmo de pessoas assim. Que sentido a vida teria se assim fosse? Que sentido a vida teria se assim fosse? Morreu, acabou. Onde estaria nossa esperança? Então, partindo do pressuposto que Deus é perfeito e cria tudo com um propósito, eu me permito acreditar no que mais se assemelha à perfeição, que é a imortalidade do espírito e na reencarnação. Senão não teria o porquê existir, concorda? Daí, percebendo essa teoria, o mais palpável, realista e concreto, vendo essa teoria mais palpável, realista e concreta, fui me aprofundar. Como pode-se negar a evidência da existência de espíritos, quando temos inúmeras provas cabais disso? Ou foi Chico Xavier, ou outros médios inúmeros que existem, que escreveram de suas cabeças livros altamente complexos? Ou foi Chico Xavier ou outros médiuns inúmeros que existem, que escreveram de suas próprias cabeças livros altamente complexos, de cunho e conhecimentos extraordinários? Se fosse ideia deles, diriam que não era? Atribuiriam suas ideias a outros? E com que intuito, com que finalidade, diriam que uma ideia que é sua é do outro? E doariam todos os direitos de sua obra à caridade, como fez Chico, um cara que doa milhões de reais à caridade, de direito de suas obras. Poderia estar mentindo? Poderia ser charlatão? O que ele ganharia com isso? Uma pessoa com o mínimo de QI poderia negar a psicografia? Ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que estamos falando, que as entidades estão falando através da matéria. É um espírito. E se trata de alguém que já viveu, morreu e continua vivo. Ou seja, uma prova cabal da imortalidade e da reencarnação. Uma pessoa com o mínimo de QI poderia negar a psicografia? Ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que quem está falando através daquela matéria é um espírito. E se é um espírito, trata-se de alguém que já viveu, morreu e continua vivo. Ou seja, uma prova cabal da imortalidade e da reencarnação. Concorda? Ou 2 mais 2 não são mais 4? Quem discorda ou falta tutano, ou é espírito de pouca evolução, ou escasso de conhecimento. Veja a seguir provas cabais. A consciência humana persiste mesmo após experiências de quase morte relatadas com riqueza de detalhes. Relatos e QMs mostram percepção fora do corpo, com comprovação posterior. Crianças que lembram de vidas passadas com dados verificáveis. Casos estudados por universidades comprovando memórias reencarnatórias. Xenoglosia, pessoas falando idiomas nunca aprendidos. Psicografias, contendo informação desconhecidas do médium. Mensagens espíritas com assinaturas reconhecidas por familiares. Descrições precisas de mortos por médios sem contato prévio. Descrições prescritas de mortos por médios sem contato prévio. Materializações físicas documentadas em sessões mediúnicas. Fenômenos de voz direta registrados em ambiente controlado. Experimentos com consciência fora do corpo em hospitais. Relato de cirurgias espirituais com resultados físicos. Aparições coletivas presenciadas por várias pessoas simultaneamente. Estudos sobre regressão e vidas passadas com coerência histórica. Crianças com marca de nascença ligada a mortes passadas. Casos documentados por pesquisadores como Ian Stevenson. Testemunhos cruzados de médiuns que nunca se conheceram. Evidências de comunicação inteligente em sessões espíritas. Mudanças de personalidade com incorporações autênticas. Conhecimento técnico transmitido por espíritos leigos.
fenômenos registrados em diferentes culturas ao redor do mundo, consciência de relatos espirituais ao longo dos séculos, experiências fora do corpo induzidas conscientemente, estudos científicos sobre consciência não local, relato de pessoas cegas que viram durante EQMs, crianças prodígio com habilidades inexplicáveis, sensação universal de continuidade da vida após a morte, aparições em leito de morte relatado por pacientes lúcidos, mensagens antecipadas, fatos futuros com precisão, fotografias e registro de fenômenos espirituais analisados, transcomunicação instrumentais, vozes gravadas, experiências mediúnicas repetíveis em centros sérios, transformações morais profundas após contato espiritual, coerência filosófica da reencarnação com justiça divina, explicação lógica das desigualdades humanas através da reencarnação, casos de déjà vu intensos ligados a experiências passadas, sensações de familiares inexplicáveis com lugares nunca visitados, instituições profundas sem origem aparente, intuições profundas sem origem aparente, sonhos vívidos com conteúdo verificável posteriormente, experiências espirituais coletivas em religiões distintas, cura espiritual sem explicação médica convencional, presença energética sentida por múltiplas pessoas ao mesmo tempo, comunicação mediúnica com validação emocional e factual, fenômenos físicos em ambientes controlados sem fraude detectada. A própria lógica da evolução espiritual exige continuidade da vida. Ei, 1, 2, salve, salve! E aí, rapaziada? Cá estamos nós, Sandi WS na voz. Esse áudio aqui vai pros céticos, tá ligado? Pessoas que diante de evidências concretas, irrefutáveis, ainda dizem que não acreditam, né? No que eu vou falar agora. Temos que estar cientes que Deus é perfeito, assim como toda a sua criação. Ele não faz nada sem propósito. Teria sentido ele nos criar para nascer, crescer, morrer e acabar? Que sentido teria isso? Que propósito? Me responda, qual a finalidade da vida? Eu te respondo, a evolução. Tenho extrema pena de pessoas ateias, que não crê no Criador, que acredita no Big Bang, ou que viemos dos macacos, pessoas que não acreditam na continuidade da vida. Realmente tenho pena, dó mesmo de pessoas assim. Que sentido a vida teria se assim fosse? Que sentido a vida teria se assim fosse? Morreu, acabou. Onde estaria nossa esperança? Então, partindo do pressuposto que Deus é perfeito e cria tudo com um propósito, eu me permito acreditar no que mais se assemelha à perfeição, que é a imortalidade do espírito e na reencarnação. Senão não teria o porquê existir, concorda? Daí, percebendo essa teoria, o mais palpável, realista e concreto, vendo essa teoria mais palpável, realista e concreta, fui me aprofundar. Como pode-se negar a evidência da existência de espíritos, quando temos inúmeras provas cabais disso? Ou foi Chico Xavier, ou outros médios inúmeros que existem, que escreveram de suas cabeças livros altamente complexos? Ou foi Chico Xavier ou outros médiuns inúmeros que existem, que escreveram de suas próprias cabeças livros altamente complexos, de cunho e conhecimento extraordinários? Se fosse ideia deles, diriam que não era? Atribuiriam suas ideias a outros? E com que intuito, com que finalidade, diriam que uma ideia que é sua é do outro? E doariam todos os direitos de sua obra à caridade, como fez Chico, um cara que doa milhões de reais à caridade, de direito de suas obras. Poderia estar mentindo? Poderia ser charlatão? O que ele ganharia com isso? Uma pessoa com um mínimo de QI poderia negar a psicografia ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que estamos falando, que as entidades estão falando através da matéria. É um espírito. E se trata de alguém que já viveu, morreu e continua vivo. Ou seja, uma prova cabal da imortalidade e da reencarnação. Uma pessoa com um mínimo de QI poderia negar a psicografia? Ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que quem está falando através daquela matéria é um espírito. E se é um espírito, trata-se de alguém que já viveu, morreu e continua vivo. Ou seja, uma prova cabal da imortalidade da reencarnação. Concorda? Ou 2 mais 2 não são mais 4? Quem discorda, ou falta tutano, ou é espírito de pouca evolução, ou escasso de conhecimento. Veja a seguir provas